Paz do Senhor, queridos irmãos, quem vos fala é o irmão Jefferson. E hoje estou trazendo até vocês a lição de número 5, que tem por título Balaão, quando Deus diz não. Nosso texto principal está em Números 23:8, que fala da seguinte maneira: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Nossa leitura bíblica em classe está em Números 22, do 1 ao 12, e fala da seguinte maneira: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, esta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para que se o poderei ferir, eu lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Venha agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então Deus disse a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoareis a este povo, porquanto bendito é. Introdução: uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que Deus disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-la. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando esta vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Não raro o anseio por conseguir mas bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. Tópico de número 1. Um homem que ouviu a voz de Deus. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e Moabitas se uniram em torno de uma causa que julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo, poupando desta forma uma possível guerra ou perda de moabitas. Dessa forma, os midianitas e moabitas enviam
representantes para falarem com Balaão. Tópico de número 2. Insistindo no erro. Podemos ver que Balaão, em primeiro momento, obedeceu a Deus. E levantaram seus príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Números 22:14. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22:15, 16 e 17. Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra um povo. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo, mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros. O Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Isso Balaão obedeceu. Tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes: Quiriate, Uzote, Pisga, Peor, e em todos estes lugares suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado, para que Israel fosse unido de alguma forma. A insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Quiriate o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Isso está escrito em Números 23:5. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra em sua boca. Número 23:15. E em Peor veio sobre ele o Espírito de Deus. Números 24:2. Com todas essas intervenções espirituais, como Balaão continua insistindo no erro? Parece-nos que ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos Moabitas e Midianitas. Quando se pôs a ir com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu do anjo de Deus: eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Números 22:32. Essa fala por si só já deveria ter convencido Balaão, mas ela não foi suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso. Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho assassinou a ele e a outras milhares de pessoas. Meus irmãos, essa foi a aula. Espero que ela tenha ficado bem compreensível para os irmãos. Se saiu algum erro de leitura, sons externos ou internos, eu peço perdão aos irmãos, mas de qualquer forma essa foi a aula de número 5. Espero que você tenha aprendido muito bem o que essa lição diz, e por hoje é só. Até a próxima aula.